violência doméstica significa falar que ela atravessa todo o perfil de mulheres, né? Socioeconômico, racial, escolaridade, fronteira, mas atinge de fato a maioria das mulheres negras, né? Assim, mais de 50% das mulheres que a gente atende ou tem conhecimento sofrem violência psicológica, né? Não dá para dizer que quem sofreu violência física não sofreu uma violência psicológica antes, mas são mulheres que estão casadas já há algum tempo. A violência psicológica é isso, né? Ela vai tratando de ameaças, uma imposição, medo, xingamento, que nessa relação ela vai ficando mais uma situação mais nebulosa de se perceber, né? A não ser quando isso é uma ameaça mais grave. E mesmo assim as mulheres também vão ficando nessa situação por medo, por questões religiosas, por questões familiares, pelos filhos, por uma dificuldade de romper e por crer que isso é uma relação importante, que ela possa, que existe possibilidade de mudança. Então essa violência acaba sendo amenizada, não só por ela própria, mas quando ela resolve falar sobre isso com outras pessoas, outros grupos sociais, ou vai procurar ajuda, isso também é amenizado. Eu arrisco dizer, embora a gente fale muito de autonomia econômica das mulheres, eu acho que isso é uma situação extremamente importante, mais do que autonomia, uma independência econômica, a garantia de uma renda para as mulheres, às vezes, de fato, dificulta a sua saída quando ela não tem como prover, né, a sua existência, enfim. Mas também acho que tem muita relação com o envolvimento afetivo. Então as mulheres gostam dos seus companheiros, das pessoas, desses autores íntimos, né, que são, em sua grande maioria, os companheiros, mas também pode ser os filhos, a filha, pai. Então é mais difícil entender que aquela pessoa age de forma violenta com você. Mas tem isso, tem a relação com os filhos, essa dificuldade. Nem sempre o agressor ele é visto como uma pessoa ruim pelos filhos ou pelos vizinhos, então isso vai criando uma dificuldade nela de romper. Tem a ver com religião também. Eu acho que essa história da mulher ser a estrutura da casa, a quem não deve provocar, o sujeito, né, o patriarca aí, o homem da casa, tudo isso vai dificultando não só a saída, mas a percepção dela de alguém que está sendo violentada. Teve uma pesquisa de um tempo atrás que o IPEA lançou sobre o impacto da Lei Maria da Penha, acho que depois de alguns anos. Teve de fato um decréscimo. Em 2006 foi implantado, em 2007 caiu o número, né, de violência, mas nos outros anos subiram. Então, o que costumam dizer, o que a gente costuma dizer é que, de fato, com a Lei Maria da Penha, o processo de denúncia ou de fala ou de procura tem aumentado. Então, por conta da visibilidade que a lei teve, né? São 9 anos de Lei Maria da Penha, a implementação dela, de fato, a efetivação ainda é muito lenta, mas não há dúvida de que grande parte da população sabe ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Na verdade, a lei ela é fantástica porque ela vai trazer outras novidades para além só da denúncia ou do inquérito criminal que a mulher pode abrir, mais medidas protetivas, a tipificação da lei, tudo isso são garantias que vão ajudando a pensar a violência de uma maneira mais geral, de uma maneira mais ampliada. Agora, é claro que para os agentes públicos,
ou os operadores de direito têm muita dificuldade de absorver, enfim. Também é marcado por um sistema patriarcal, machista, então vão revitimizar essas mulheres, vão colocar obstáculos quando elas procuram a ajuda, então vai, como é que eu posso dizer? Não é necessariamente a lei que não é eficiente, mas é todo um processo, né? É todo uma série de mudanças que os órgãos devem ter em relação à violência doméstica, que ainda é muito lenta. E a gente tem discutido isso muito nas redes. Desde 2013 o STF colocou uma decisão que é de tornar, por exemplo, as medidas protetivas autônomas de registro de boletim de ocorrência, de inquérito criminal, que a gente tem noção, tem esse entendimento, mas ainda é muito difícil. Então as mulheres acabam indo até a delegacia, mas não necessariamente elas querem fazer um boletim de ocorrência, embora lá seja esse lugar, mas também não são acolhidas nem orientadas a procurar um outro espaço. Isso ainda acaba sendo uma exigência dos juízes, ou seja, a palavra da mulher em relação à violência que ela sofreu, ela deseja ser protegida, mas não necessariamente ela quer abrir o inquérito criminal, ela quer abrir o inquérito criminal contra um companheiro dela ou contra o próprio filho. Isso tem sido muito comum e acabam... Isso é uma questão chave. Há sempre uma aposta nossa, assim, e acho que é real e verdadeira, assim, de enfrentamento à violência doméstica. Primeiro, tornar isso um problema político e público, do qual o Estado brasileiro precisa dar respostas, enfim, criar políticas públicas que garantam a proteção dessas mulheres. Mas pra gente que está no movimento e que está atendendo, eu acho que é sempre importante a gente pensar de que não dá para nós, mulheres, fazer uma aposta cega no Estado, como ele fosse o agente protetor, porque não, ele não é. Ele acaba sendo o agente, assim como eu falei das mulheres negras, né? O Estado acaba sendo também um dos grandes violadores. Então, no campo da violência doméstica, eu acho que é a importância de fortalecer não só as redes de atendimento locais, de enfrentamento, de serviços, mas fortalecendo, e já que essa palavra está muito em voga, que é a história do empoderamento das mulheres, para que as mulheres possam conversar isso, sobre a situação de violência, que procurem outras mulheres, que a gente entenda que é preciso que elas tenham as suas redes também, né, que a gente fala de rede primária, enfim, tenham com quem contar, porque é nesses espaços, na verdade, que a gente vai garantindo, enfim, a segurança e o enfrentamento real dessa condição.